Hoje é um dia especial, é o domingo da ressurreição. É comumente reconhecido e celebrado em todos os meios cristãos. Hoje, na verdade, é o dia mais importante do cristianismo, né? Muitas pessoas pensam que é o Natal, mas não é, querido. O Natal também é importante, talvez esteja em segundo lugar, porque é o nascimento do Senhor Jesus, né? A gente comemora, não era bem naquela data de 25 de dezembro, é ali na viradinha entre setembro e outubro que Jesus nasceu, mas nós comemoramos geralmente dia 25 de dezembro. Mas a celebração da Páscoa, querido, é uma festa tanto judaica, que celebra, a palavra Páscoa significa passagem poupadora, onde o povo de Israel foi tirado com mão forte, através das 10 pragas do Egito, foi tirado de forma gloriosa, maravilhosa, da terra do Egito, que simboliza a nossa antiga vida, a vida que nós vivíamos escravizados pelo faraó, que é o diabo, e seus asseclas, os demônios ali, o pecado nos assediando, nos escravizando, mas Deus, através da Páscoa, dessa passagem poupadora, através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos arranca do Egito, nos arranca da velha vida, da velha maneira de viver e nos conduz à terra de Canaã, a terra abençoada que Deus tem para mim e para você. Aqui, hoje, a terra de Canaã é a vida vivida no máximo do seu potencial. E a Canaã celestial é o lar celestial que nos aguarda, querido. É o lugar para onde estamos nessa jornada tremenda do cristianismo, da vida com Deus, da vida abençoada que Deus tem para cada um de nós. Então hoje nós vamos falar juntos aqui, abra comigo 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Nós vamos começar uma jornada sobre a ressurreição. Nós vamos falar hoje sobre a importância da ressurreição. Os 3 pontos importantes do porquê a ressurreição é tão importante para os grupos cristãos. Por que a ressurreição é tão importante para nós cristãos? Em primeiro lugar, ressurreição. O que é ressurreição? Ressurreição significa ressurgir dentre os mortos. Não nascer novamente, mas a vida voltar em meio àquele que morreu, àquele que se foi, e agora nós ressurgimos juntamente com ele para uma nova vida. Você vai ver que ressurreição é tanto uma realidade espiritual que aconteceu com Jesus, as primícias daqueles que dormiram e ressurgiram, e logo em seguida, um dia, nós também ressuscitaremos com ele em glória, no dia do arrebatamento da igreja. E também ressurreição é um estilo de vida, é a nova vida que Jesus prometeu para nós. Já não vivemos mortos em pecados e delitos, conforme Paulo ensina em Efésios, capítulo 2, mas nós somos ressuscitados em Cristo Jesus, para a nova vida extraordinária, maravilhosa, que Jesus tem prometido para nós. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, é um capítulo inteiro, irmãos, onde Paulo dedica um ensinamento extraordinário, completo, sobre a doutrina da ressurreição. Lembrando que o nosso tema é a importância da ressurreição. Hoje nós vamos ver do primeiro versículo ao versículo 11, do primeiro versículo ao versículo 11, é a perícope, ou seja, o trecho que tem o mesmo sentido, uma unidade de sentido. Nós vamos ver juntos aqui esse trecho da palavra de Deus, 1 Coríntios 15, de 1 a 11. Eu vou ler o texto bíblico e depois nós vamos pontuando, ponto por ponto, versículo por versículo, nós vamos ensinando à luz da palavra de Deus. Será que você compreende o que é o domingo da ressurreição? Jesus morreu na sexta-feira, sábado a gente chama de sábado de aleluia, onde ele estava sepultado, ali morto como homem, fisicamente, e no domingo, à luz da palavra de Deus, nós sabemos que ele ressuscitou. Por isso que o domingo é um dia tão importante para os cristãos, é o dia que geralmente nós nos reunimos como comunidade da fé, o domingo da ressurreição. Glória a Deus, nós cantamos isso, agora vamos meditar na palavra de Deus, essa temática tão importante da importância da ressurreição. O texto sagrado diz, 1 Coríntios 15, 1, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Olha só, irmão, você tem permanecido nesse evangelho? O evangelho da morte, da vida, da morte e da ressurreição de Jesus de Nazaré? Evangelho no qual também permaneceis. Versículo 2, pelo qual também vós sois salvos se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado,
se não é que crestes em vão. Por que Paulo diz isso, irmão? Tinha muita gente naquela época, por influências de saduceus, de outras religiões e filosofias da época, que não acreditavam na ressurreição. E se infiltraram nas comunidades cristãs, de alguma maneira, tentando destruir essa doutrina, esse ensinamento bíblico. E Paulo aqui vem de maneira apostólica, com a autoridade de Jesus Cristo, reafirmar o valor e a importância da ressurreição dentro da doutrina cristã. Então tinha gente ali que estava desviado, estava em heresia, gente que estava crendo no evangelho que não era o verdadeiro evangelho, a verdadeira fé. Versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, diz Paulo, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas aqui é Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez mais por 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte deles, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. E por derradeiro, ou seja, por último, por fim, de todos me apareceu também a mim como um fora do tempo. Tem algumas versões, a minha diz um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, diz Paulo, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Amém? Você recebe aí? Vamos orar pedindo a graça de Deus, a iluminação do Espírito Santo sobre nós através da sua palavra. Feche seus olhinhos, coloque a mão no seu coração. Vamos orar pedindo essa graça, essa unção do Senhor sobre nós. Pai, nós estamos aqui na tua presença gloriosa, juntamente com alguns irmãos aqui nessa live, nesse culto online. Pai, te agradecemos pela vida de cada um desses preciosos que se dispuseram nesse domingo, estarem aqui comigo, Pai, servindo o teu corpo, servindo a tua igreja, servindo o povo do Senhor. Nós te pedimos essa graça, a capacitação do teu Espírito, a tua unção sobre nós. Derrama a tua glória, a tua graça, a tua unção, o teu poder. Manifesta, Pai, as tuas maravilhas no nosso meio, na tua casa, no meio do teu povo. Pai, nos ajuda a entender a tua palavra. Ilumina os olhos do nosso entendimento para que possamos ouvir, ó Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Ó Deus, os ensinamentos do Senhor, a doutrina da ressurreição. E possamos viver, ó Deus, não apenas aprender sobre a doutrina da ressurreição, mas possamos viver a vida ressurreta de Jesus de Nazaré. A nova vida que o Senhor prometeu para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, querida, essa linda palavra das Escrituras no nosso coração. Então nós vamos aprender 3 princípios hoje sobre a ressurreição. O primeiro princípio que nós aprendemos, querido, é que a ressurreição é a essência do Evangelho. Você vê isso no versículo 1, 2, 3 e 4. O texto sagrado diz que, olha, esse é o Evangelho que vos tem anunciado, esse é o Evangelho que também vocês receberam, no qual, se vocês receberam o que foi anunciado, receberem de coração grato, aberto diante do Senhor e permanecerem nesse evangelho, vocês serão salvos. Então nós vemos aqui um evangelho que está sendo pregado hoje nessa manhã pelo pastor Giovanni, o evangelho de Jesus de Nazaré. E o evangelho de Jesus de Nazaré, ele é anunciado, ele é recebido e ele é perseverado. Irmão, tem muita gente que até anuncia o evangelho, mas não persevera na fé. Tem gente que até recebe o evangelho no coração, mas não continua nesse evangelho. Quantas e quantas pessoas hoje nós temos desigrejadas, desviadas, longe do caminho do Senhor. Até ouviram o evangelho anunciado. Até num determinado momento da sua trajetória, da sua história, abriram o coração e receberam Jesus.
mas infelizmente não perseveraram na fé. Essa tríade é muito importante. O evangelho tem que ser anunciado, o evangelho tem que ser recebido e o evangelho tem que ser perseverado. A Bíblia diz lá em Apocalipse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmão, a salvação só se conclui com a perseverança até o final da sua vida, ou a volta de Jesus no arrebatamento, se você estiver vivo e estiver com ele, só será realmente real, visível, palpável, autêntico, legítimo, se o evangelho for anunciado para você, se o evangelho for recebido a você, e se o evangelho for perseverado até o fim. Como é que você está, querido, nessa manhã? Sua fé está perseverante no Senhor? Será que você realmente crê no evangelho de Jesus Cristo? Será que você tem dado valor a esse evangelho poderoso que é capaz de transformar o mais vil pecador num crente, num cristão genuíno, verdadeiro, transformado pelo poder de Deus? Nós sabemos pela palavra de Deus que esse evangelho, ele promove a salvação mediante a fé, não é por obras. Não é porque eu tenho uma herança religiosa que eu recebo dos meus pais, dos meus avós, não, querido, é pela fé. O justo viverá pela fé. Paulo fala lá em Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E como diz as Escrituras, no versículo 17, diz, o justo viverá pela fé. Será que você tem vivido pela fé ou tem confiado nas suas obras? Nos seus bens, no seu patrimônio, na sua ostentação, na sua posição dentro da sociedade, no seu querer, na sua profissão, na sua vocação? Ou então você olha para você e fala, pastor, eu não sou tão ruim, eu nunca roubei, nunca matei, eu não fumo, não bebo, não faço isso, não faço aquilo, não faz um monte de coisa, mas não faz o principal, querido, ouvir o evangelho anunciado, receber do íntimo do seu coração e perseverar na fé evangélica. Fé evangélica, não estou falando de religião, estou falando da fé no evangelho de Jesus de Nazaré, viver pela fé. Não é fazer loucuras em nome de Jesus, viver pela fé. É viver uma vida confiante diante do Senhor. É aquele que entrega diante do Senhor. É aquele que descansa na obra de Jesus de Nazaré. É aquele que entende que não é pelas suas obras, não é pelos seus méritos, não é por aquilo que você faz, mas por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por você. O Evangelho promove a salvação mediante a fé e a fidelidade ao Senhor. 2 Fs aqui, fé e fidelidade. E quando eu falo de fidelidade, eu estou falando de obediência. É onde muitos tropeçam. Muitos até creem em Deus. Hoje, se você fizer uma enquete no Brasil, 95%, 97% das pessoas dizem, eu acredito em Deus. Até na nossa sociedade de proeminência cristã, o ateísmo é mal visto. Dizer que você não acredita em Deus, você pega mal diante das pessoas. Por isso, a maioria se diz cristão. Diz ter fé. Eu tenho a fé do meu jeito. Eu tenho a fé, eu acredito em Deus. Mas não basta ter fé sem perseverança, sem fidelidade, sem obediência a Deus. E Paulo resume aqui a vida e obra de Jesus, dizendo que Jesus veio a essa terra, se fez carne, habitou entre nós, no versículo 3 e 4, ele morreu segundo as Escrituras, ele foi sepultado segundo as Escrituras, e ele ressuscitou segundo as Escrituras. 3 elementos essenciais aqui do Evangelho: a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus e a ressurreição de Jesus. Irmão, se você não acredita que Jesus morreu, é vã a sua fé. Se você não acredita que Jesus foi sepultado como homem, é vã a sua fé. É fútil, é banal, não é a fé bíblica. Se você não acreditar que Jesus ressuscitou, é vã a vossa fé. Vocês estão perdidos, diz Paulo, mais para frente, nos vossos pecados e nos vossos delitos. Então, não há salvação para aquele que não crê na vida, na obra, na encarnação, na morte, no sepultamento e na ressurreição de Jesus de Nazaré. Na verdade, aqui ele fala dos 3 elementos: morte, sepultamento e ressurreição. Mas nós sabemos, à luz do Evangelho, que também, obviamente, no início de tudo isso, Jesus, o Verbo, era Deus, estava com Deus, ele se fez carne, habitou entre nós,
diz, né, João, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Ele veio a essa terra, viveu, morreu, foi sepultado, ressuscitou, e no final de toda a sua trajetória terrena, ele ascendeu aos céus e hoje está à direita de Deus Pai. Será que você pode dar glória a Deus? Aí na sua casa, na sua família, junto com os seus amados, glorifique ao Senhor, aquele que nasceu, aquele que viveu, aquele que morreu, aquele que foi sepultado, ele ressuscitou, meu irmão, e ascendeu aos céus, e hoje está lá sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. É o nosso advogado, é o nosso intercessor, é o único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o primeiro princípio que nós aprendemos é esse: a ressurreição é a essência do Evangelho de Jesus de Nazaré, como se fosse a coluna dorsal. A ressurreição faz parte do axioma, da coluna dorsal do Evangelho de Jesus. Sem ela, não existe Evangelho. Sem ela, não existe salvação. Sem ela, estaríamos perdidos nos nossos pecados e delitos, sem esperança, diz Paulo. Seríamos os mais miseráveis dentre todos os homens, se não acreditássemos na ressurreição de Jesus de Nazaré. É um fato. E aí entra o segundo ponto aqui, muito importante, relatado no texto sagrado, do versículo 5 ao versículo 9. Olha o que diz: ele foi visto por Cefas, depois pelos 12, no versículo 6, depois foi visto uma vez mais por 500 irmãos, as quais vive ainda a maior parte, alguns já dormem também, depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último, por derradeiro, apareceu a mim, né? Paulo aqui falando, mencionando dele mesmo, um que nasceu fora do tempo, um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Olha que tremendo, irmão. Então nós vemos aqui no versículo 5, a primeira parte, que a ressurreição foi testemunhada. Então, além da ressurreição ser a essência, a coluna dorsal, axiomática, o axioma do Evangelho, a essência do Evangelho, a ressurreição foi testemunhada por mais de 500 pessoas. Primeiro a Bíblia diz, a ordem, primeiro apareceu as mulheres que foram ver o corpo de Jesus, um anjo apareceu para elas e disse: olha, esse Jesus que vocês estão buscando, ele não está mais aqui, ele vive, ele ressuscitou. Depois, levaram essas mulheres essa notícia aos apóstolos. Cefas aqui, Pedro foi correndo na direção do sepulcro, chegou lá, o corpo também já não estava lá. É o que diz também o versículo 5. Depois, apareceu de forma milagrosa aos 12 apóstolos, no caminho de Emaús, e dentro ali daquele local onde eles estavam ali assustados, com medo dos judeus. A Bíblia Sagrada diz que Jesus apareceu num lugar que estava fechado. Ele apareceu de forma milagrosa, dentro, de forma gloriosa, com o novo corpo glorificado para os 12 apóstolos. Depois, apareceu em um mesmo episódio para mais de 500 pessoas, irmãos, testemunhas oculares, pessoas que ouviram, pessoas que relataram a Lucas, a João Marcos, relataram ali aos evangelistas o Cristo ressurreto que eles viram, testemunhas oculares, muitas delas que deram a sua vida, que foram mortas, martirizadas por causa da sua fé, irmão. Se isso fosse uma mentira, tu acha que uma pessoa é capaz de dar a sua vida, de morrer em prol de uma fé, de um Cristo ressurreto mentiroso? Jamais, irmão. Ou Cristo foi aquilo que ele disse que foi, ou Cristo era um louco, ou Cristo foi criado pela mente humana. E nós sabemos que Cristo é real, Cristo veio a essa terra, habitou entre nós, morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, ressuscitou e com esse corpo glorificado apareceu para mais de 500 pessoas aqui, relatados pelo apóstolo Paulo. Ele diz, muitas dessas pessoas estão vivas. Eu conversei com elas, estão na comunidade de Jerusalém, estão algumas espalhadas em outros lugares do mundo, elas estão vivas, algumas até já faleceram, já morreram, mas muitas testemunhas oculares do Cristo ressurreto,
do Cristo que vive e viverá para sempre, sempre viveu. O Cristo ressurreto, elas viram, foram testemunhas oculares. E por último, o próprio Paulo, que nos escreve essa carta maravilhosa, ele nos diz: e eu mesmo, que fui chamado por Cristo, como apóstolo aos gentios, como um aborto, como alguém gerado fora do tempo, também tive a oportunidade de ver Jesus de Nazaré. Jesus apareceu várias vezes na vida de Paulo, através de momentos de êxtase espiritual, de aparições soberanas, extraordinárias de Jesus, mas a primeira dela, mais conhecida, foi quando Jesus apareceu para o apóstolo Paulo no caminho de Damasco. Paulo estava indo perseguir a igreja, mas no caminho de Damasco, Jesus de Nazaré, o Cristo ressurreto, de forma gloriosa, ao meio-dia, brilhou sobre Paulo e disse: Paulo, Paulo, eu sou o Cristo, a quem tu persegues. E ali ele caiu do cavalo, e é assim que acontece conosco também. Toda vez que Cristo se revela a nós, que nós recebemos uma revelação de quem é Jesus, do fulgor da sua glória, ao meio-dia, ou seja, quando o sol está mais brilhante, o sol não era páreo para o Cristo ressurreto. E a sua glória brilhou sobre nós. Quando ela brilha sobre nós, nós caímos do cavalo. Tudo isso tem um simbolismo, irmão. Cair do cavalo, cair dessa vida, né, nossa, de orgulho, de prepotência. A gente cai ao chão, a gente se prostra, a gente reconhece a nossa pecaminosidade, o nosso pecado, a nossa falha, o que fizemos em contra de Jesus, em contra de nós mesmos através do pecado, e reconhecemos o Cristo ressurreto como Senhor e Salvador da nossa vida. Paulo ficou 3 dias cego e recebeu, através de um irmãozinho, a imposição de mãos. E ele, de forma profética, foi até aquela casa onde Paulo estava, na cidade de Damasco, com seus ali soldados, com aqueles homens que ali estavam com ele. Depois nós não sabemos mais desse relato, mas Paulo recebe imposição de mãos sobre os seus olhos que estavam cegos, em jejum, em quebrantamento diante de Deus. Por 3 dias, ele impõe aquele simples irmãozinho, assim como eu, assim como você, movido pelo Espírito Santo, cheio da graça de Deus, coloca as mãos sobre os olhos de Paulo, e aquela cegueira cai como escama, e ele volta a ver. E ele libera uma palavra: olha, Paulo, você vai aprender o que é sofrer por causa de mim, por causa do meu evangelho. E nós sabemos depois, pela história de Paulo, que Paulo se torna o maior homem do Novo Testamento, maior até do que os apóstolos, em termos de volume de material que nos deixa, através das suas cartas pastorais, através do seu ministério itinerante ao redor de todo mundo conhecido daquela época. Centenas e centenas de igrejas se estabeleceram através do ministério apostólico do apóstolo Paulo, de Barnabé e de toda aquela equipe tremenda da igreja de Antioquia, uma igreja missionária, uma igreja voltada aos relacionamentos, uma igreja que tinha Cristo como centro, a palavra como fundamento, e se dedicava aos relacionamentos, à conquista das almas, através daqueles que ainda não conheciam Jesus. Eles chegavam de cidade em cidade, primeiro iam nas sinagogas, pregando o evangelho do Cristo ressurreto. Alguns se convertiam, outros endureciam e os perseguiam. Eles saíam nas ruas, pregavam a todos, aos gentios, aos judeus, a todos que queriam, e ali iam conquistando vidas e vidas, e entregando aquelas vidas aos pés de Jesus de Nazaré. O Cristo ressurreto foi testemunhado. A ressurreição de Cristo foi testemunhada pelas mulheres, por Cefas, Pedro, por 12 apóstolos, por cerca de 500 irmãos, que num episódio, diz a Bíblia, viram, provavelmente aqui, a ascensão de Cristo. Viram Jesus na sua glória, no seu corpo ressurreto. Testemunhas que estavam vivas na época de Paulo, e também Paulo o viu no caminho de Damasco. Irmão, então nós temos provas reais, de pessoas palpáveis, reais, ao longo da história do cristianismo, que viram o Jesus ressurreto. E esses relatos, o poder do evangelho, das cartas pastorais, as famosas epístolas, nos leva a compreender e crer que a realidade da ressurreição é real. Essência do evangelho, mas também a ressurreição foi testemunhada por irmãos. E o terceiro princípio que nós aprendemos hoje:
além da ressurreição ser a essência do evangelho, além da ressurreição ter sido testemunhada por mais de 500 pessoas, a ressurreição revela a graça de Deus na nova vida em Cristo. A ressurreição, vou repetir, revela a graça de Deus na nova vida em Cristo. Isso é tremendo, irmãos. Primeiro Paulo aqui parece que joga ele mesmo para baixo no versículo 9, quando ele nos diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. E é um fato, é uma realidade. Na morte de Estevão, o texto sagrado diz, lá em Atos, que as vestes de Estevão foram lançadas aos pés de Paulo, que na época era Saulo. Ou seja, revela aqui que provavelmente a autoridade, a pessoa que mandou aqueles homens apedrejarem ali Estevão, o primeiro mártir da igreja, primeiro mártir do evangelho, irmãos, foi o apóstolo Paulo, provavelmente, foi lançado sobre ele, no sentido, olha, fizemos aqui a nossa missão, matamos Estevão, pega aí as vestes dele. Então nós vemos isso, irmão, perseguidor da igreja. As pessoas tinham medo de Paulo. Paulo que se sentiu o menor dos apóstolos. Paulo que dizia, já não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas aí vem a revelação da graça de Deus na nova vida de Cristo. No versículo 10, olha o que diz o texto sagrado, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Que coisa linda, irmão. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Eu sou o que sou pela graça de Deus. Ou seja, aqui Paulo está dizendo, ó, a graça de Deus, a nova vida, me deu uma nova identidade. É uma das coisas que Deus faz através do novo nascimento. Nós vivíamos antes uma vida errada, equivocada, cheia de atos, comportamentos, palavras, pensamentos que nós mesmos nos envergonhávamos, nos feríamos, nos machucávamos através de pecados, erros e falhas. Mas através dessa graça que nos alcançou, nós temos em Deus uma nova vida, uma nova identidade. Meu irmão, quem tem identidade tem destino. Quem não tem identidade pela graça de Deus e pelo Evangelho de Jesus, fica igual muitas pessoas hoje, para lá e para cá, perambulando, buscando sentido na sua vida, buscando um propósito para existir nesse mundo, porque não tem identidade. A sua identidade, querido, só é efetivada, só é realizada, só é compreendida, só é entendida quando você se relaciona de forma íntima e pessoal com Jesus de Nazaré. Quando você conhece o grande eu sou, olha só, fala de identidade. Um Deus que gera em nós identidade. E essa identidade em Deus nos torna filhos de Deus. E como filhos de Deus, nos sentimos amados por Deus, acolhidos na família de Deus, vivendo o propósito eterno de Deus, numa nova identidade, e o nosso destino é o céu. Quem não tem identidade de filho de Deus, infelizmente, está debaixo da condenação do pecado, está indo na direção do inferno. Mas quem recebe a graça de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, a salvação mediante a fé, pelos méritos de Jesus de Nazaré, recebe pela graça de Deus. Eu sou o que sou pela sua graça. Olha que coisa linda, irmão. Débora, você é o que é pela graça de Deus. Rafa, você é o que é pela graça de Deus. Caio, você é o que é pela graça de Deus. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos gerados pelos nossos papai e mamãe. Não, irmão, não é pelo nosso currículo vitae, não é por causa do nosso status acadêmico, não é por aquilo que conquistamos materialmente nesse mundo. O crente entende que a identidade dele está forjada no coração de Deus. Irmão, a maior descoberta da nossa vida é essa, ó, fico até arrepiado. Eu que tinha complexo de inferioridade, eu que sofri mazelas terríveis na minha infância, não dentro de casa, mas através de pessoas enviadas pelo cão, pelo diabo, para tentar destruir a minha identidade, destruir a minha autoimagem, recebi pela palavra de Deus, num relacionamento com Jesus, mediante a operação do Espírito Santo, uma nova identidade de filho, amado, acolhido, recebido, pela graça de Deus e pelos méritos de Jesus,
pelos méritos de Jesus. Eu sou o que sou pela graça de Deus. E a sua graça não se tornou em vão. Irmão, que a graça de Deus não se torne em vão na sua vida. Como é que eu faço isso, pastor? Perseverando no Evangelho de Jesus. Sendo fiel a Deus em todo tempo e em todo lugar. Não adianta só ouvir o Evangelho anunciado. Receber no coração e não perseverar. Está lá no começo desse trecho. O grande segredo da fé é receber o Evangelho anunciado. É receber no coração esse Evangelho que foi pregado. E perseverar fielmente até o fim. Gerando uma nova identidade em Deus. Pela graça de Deus, sou o que sou. Aqui nós vemos uma convicção. Primeiro ele disse que ele não era nada. Que ele era o menor dos apóstolos. Que eu não sou digno nem de ser chamado apóstolo. Mas depois, no versículo 10, ele assume a sua nova identidade no Senhor, dizendo, eu sou o que sou pela graça de Deus. Não é pelos meus méritos, não é porque eu sou judeu, não é porque eu sou descendente de Benjamim, não é porque eu sou fariseu, quanto à lei perfeito, diz Paulo. Não é porque eu vim do Sinédrio, não é porque eu era uma autoridade religiosa, não é porque eu tinha uma função eclesiástica, não é porque eu adorava na igreja do Senhor, não. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Nós vemos um Paulo com uma convicção de chamado, com uma certeza do seu apostolado, da sua vida pastoral, da sua vida profética. Paulo era pelo menos 3 coisas. Ele era apóstolo de Jesus Cristo, ele era um grande pastor, sem dúvida nenhuma, porque estabeleceu dezenas de comunidades locais através do seu ministério, e era profeta também. Nós vemos várias passagens de profeta, de Paulo profeta ali, sendo cheio do Espírito Santo, liberando palavras proféticas. E também, sem dúvida nenhuma, era um grande evangelista também. E era um grande mestre, que nós temos também aqui. Então, por ser cheio do Espírito Santo, não é que ele tinha os 5 ministérios o tempo todo nele, não, eu não creio nisso, mas por ser cheio do Espírito Santo, o maior dentre o seu chamado ministerial, é óbvio que era apóstolo. Era o que ele mais se identificava nessa nova identidade. Mas como ele era cheio do Espírito Santo, ele manifestava os 5 ministérios, quando necessário. Ele era profeta, quando necessário ele pastoreava, quando era necessário ele evangelizava nas sinagogas, na escola de Trajano, lá em Atos 19, na cidade de Éfeso, e através do ministério de 2 anos e 3 meses de Paulo, todas as cidades ao redor foram tocadas pelo ministério apostólico de discipulado, de pastoreio, de evangelismo do apóstolo Paulo. Que coisa tremenda, irmão. Quando Paulo chega em Éfeso, eram apenas 10 homens que tinham sido batizados no batismo de João, mas não eram cheios do Espírito Santo. Paulo já chega logo falando sobre o Espírito Santo, liberando o batismo do Espírito Santo sobre aqueles 10 homens, e aquela comunidade local da cidade de Éfeso se espalhou por todo o mundo conhecido, e nós somos resultado do ministério apostólico de alguém que disse para mim e para você nessa manhã, eu sou o que sou pela graça de Deus. E essa graça não foi vã. Eu perseverei até o fim. Eu fui fiel ao meu propósito. Eu fui fiel ao meu chamado. Eu fui fiel a essa nova identidade que recebi pela graça de Deus, pelo Evangelho de Jesus. Outra coisa tremenda que nós vemos aqui é um reconhecimento da graça concedida. Ele diz, mas a sua graça para comigo não foi em vão. E no final ele diz, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Nós vemos um apóstolo Paulo confiando não nele, não na sua destreza, nas suas habilidades, no seu intelectualismo. Paulo falava pelo menos 3 idiomas. Paulo dominava a filosofia grega, todas as leis e conhecimento romano. Paulo tinha cidadania romana, a Bíblia diz, além da descendência judaica e proeminência entre os seus pares. Paulo não era qualquer um, irmão, ele tinha um currículo invejável, mas ele reconheceu que tudo aquilo que Deus se movia e fazia através dele, mediante a graça de Deus, fluindo através da sua vida, da sua nova identidade em Jesus de Nazaré. Reconhecimento da graça concedida. Irmão, não é por causa de você, não é por causa de mim, não é porque eu estou pregando bonito aqui, que é por causa das minhas habilidades. Não, irmão, é a graça de Deus concedida sobre a minha vida. Se você canta bonito, como a Débora, o Rafa, a turma aqui,
Caio tem habilidades em outra área, Dieguinho também, cada um na sua área, irmão, é a graça de Deus concedida a nós. Através de dons, através de talentos naturais e espirituais, essa graça concedida flui através de nós, na medida em que a plenitude de Deus vai se desenvolvendo na nossa vida. Se vivemos em Cristo, essa dádiva não será em vão. Essa graça, essa nova vida, necessita, olha o que diz o texto sagrado, ele diz assim, a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. O que Paulo está dizendo? Essa graça também não é barata. Nós não podemos fazer graça com a graça de Deus. Ah, Jesus me salvou, Ele fez tudo por mim, agora não preciso fazer nada, vou sentar no banco e esperar Jesus voltar. Não. Paulo está dizendo que essa graça que fluía nele o levou a se esforçar, irmão. A graça recebida, ela necessita de trabalho por parte dos cristãos, de empenho, de diligência, de perseverança, de fidelidade. Sabe, irmãos, nós precisamos. Se você quer mais unção na sua vida, a salvação é de graça, é pela graça de Deus. Mas a graça de Deus fluindo, a unção de Deus ampliando na sua vida, é necessário se empenhar, se dedicar, servir as pessoas, servir os irmãos, servir a sua família, se dedicar ao Senhor na oração, no jejum, na leitura da palavra. Irmão, nós precisamos nos dedicar, nos empenhar. Eu me esforcei, diz ele. Eu trabalhei muito mais do que todos eles. Aqui Paulo está mencionando do que os outros irmãos, muitos irmãos que conheceram, que andaram com Jesus, não se esforçaram tanto quanto o apóstolo Paulo. Irmão, aqui nós estamos falando de empenho, de dedicação, de trabalho, de esforço, de perseverança. Será que você é alguém que se empenha na obra do Senhor, se dedica, prega o evangelho, ama as pessoas, usa as suas redes sociais não para ver besteira, não para falar dos outros, não para ficar batendo boca com questões políticas, mas usando para a glória de Deus. Tudo aquilo que fizermos, irmãos, é para a glória de Deus. Se cantamos, é para a glória de Deus. Se pregamos, é para a glória de Deus. Se trabalhamos, é para a glória de Deus. Esse é o propósito e o telos, a finalidade. O fim de todos os homens é manifestar a graça de Deus e a glória de Deus através de tudo aquilo que fazemos. E depois que fizermos, reconhecemos que não fomos nós. Foi a graça de Deus através de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Essa graça nos capacita, irmãos. É Deus conosco. Essa graça que nos capacita, essa unção, essa glória, é o Espírito Santo de Deus em nós. É uma unção que nós recebemos a partir do novo nascimento. Quando nós ouvimos o Evangelho anunciado, quando nós recebemos no nosso coração e quando nós perseveramos na fé em Cristo Jesus, o Cristo ressurreto. Paulo termina no versículo 11 dizendo, essa deve ser a nossa pregação, essa deve ser a nossa crença, essa deve ser a nossa vida. Jesus Cristo ressuscitou. Então, quais são os 3 princípios que nós aprendemos hoje? A ressurreição é a essência do Evangelho de Cristo. A ressurreição, segundo princípio, foi testemunhado por mais de 500 irmãos. A ressurreição revela a graça de Deus na nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A ressurreição revela a graça da nova vida de Jesus a cada um de nós. Espero, de alguma maneira, ter contribuído para o seu crescimento espiritual, para que você entenda a importância da ressurreição dentro da doutrina cristã. A cristologia, a soteriologia, as várias doutrinas cristãs, elas têm dentro delas a doutrina, uma das doutrinas essenciais, que é a doutrina acerca do entendimento de que era necessário, para selar a obra redentora de Jesus, era necessário o Cristo que morreu, o Cristo que foi sepultado, ressuscitar dentre os mortos, para ser as primícias daqueles que dormem. As primícias daqueles que vão ressuscitar em Cristo Jesus, o nosso Senhor, mediante o poder do Espírito Santo. E para ser também o selo, simbolicamente também, e nos ensinar que a ressurreição, um dos entendimentos da ressurreição é isso, é o poder
do Espírito Santo operando na nova vida de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vou terminar com Romanos 8:11. O texto sagrado diz, Romanos 8:11, olha o que diz a Bíblia Sagrada. E se o Espírito daquele dentre os mortos ressuscitou a Jesus, ele habita em vós, aquele dentre os mortos que ressuscitou a Cristo, ou seja, o Espírito Santo que o ressuscitou, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Quem é que vai te capacitar a viver essa nova vida, essa nova identidade, essa nova unção, essa nova graça mediante o Evangelho de Jesus? O Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Quem é que vai te dar vitória sobre o pecado, sobre as mazelas das nossas almas, sobre as dificuldades, sobre essa pandemia, sobre essa crise econômica, sobre essa crise humanitária, de saúde, sanitária? Quem é que vai nos capacitar, irmãos? O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita agora no coração, na vida, no interior daqueles que entregaram sua vida e o seu coração ao Evangelho que foi anunciado, ao Evangelho que foi recebido e ao Evangelho que em Cristo Jesus, pela graça de Deus, será perseverado até o fim. Amém? Que Deus os abençoe. Prepare aí os elementos da sua ceia. Nós vamos ceiar diante do Senhor. Abra comigo, meu irmão, minha irmã. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 11, 23 é o texto sagrado. Agora nós vamos ministrar a ceia do Senhor. E eu quero deixar desde já toda a nossa comunidade local, né? Se você quiser que nós ministremos a ceia para você, se você não conseguiu aí fazer na sua casa, tal, não conseguiu preparar os elementos, entre em contato conosco através das nossas redes sociais, entre em contato conosco através do nosso telefone que está lá no site casanarrocha.com e a gente marca um horário para entregar a ceia para você, ou na sua casa, ou aqui na minha casa, ou então nos demais trabalhos da igreja que a gente vai fazer. A gente combina através do WhatsApp, através das redes sociais, nós podemos combinar para estar ministrando essa ceia para você. Você que não preparou os elementos conforme foi anunciado através dos grupos, nós podemos ou ir aí, fazer uma visita pastoral na sua casa, tomar um cafezinho, bater um papo e ministrar a ceia para você, ou você vem até aqui na nossa casa pastoral, nós vamos ministrar a ceia para você, para a tua casa, para a sua família, tá bom? Então, prepare os elementos. 1 Coríntios 11, 23. Depois do ensinamento da palavra de Deus, agora nós vamos participar da ceia do Senhor. Então, prepare aí os elementos, juntamente com a sua família. O texto sagrado diz o seguinte: porque aquilo que recebi do Senhor, isso também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Glória a Deus. Então, avalie aí o seu coraçãozinho, prepara aí o seu cálice, a sua porção. Nós ganhamos de uma irmã preciosa, Givani, e o cálice, né? Todo preparadinho aqui com pão, com vinho, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Primeiro nós queremos orar pelo pão, tá bom? Então, coloque aí o pão, levante assim comigo, com a sua mãozinha. Nós vamos orar, primeiro nos consagrando ao Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, reconhecendo que somos pecadores, e já oramos também em favor do elemento do pão. Pai, nós estamos aqui na Tua presença gloriosa, diante da Tua presença, Pai, nos consagramos ao Senhor. Nós, ó Deus, que nascemos de novo, que fomos regenerados pelo poder do Teu Espírito, que estamos seguindo o Teu Evangelho, Pai, reconhecemos que somos pecadores, que durante esse mês, ó Deus, às vezes nós tropeçamos, erramos, falhamos,
porque somos pecadores, mas graças a Deus que temos o Espírito Santo, que nos reergue no Senhor, que nos faz confessar pecados, abandonar práticas equivocadas, consertar a nossa vida diante de Deus, pelos méritos de Jesus e por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Tomamos posse do pão da vida, Jesus de Nazaré, a realidade de Jesus sobre nós. Nós consagramos o elemento do pão na tua presença, que é um símbolo do corpo de Cristo pendurado na cruz. Sobre ele foi derramado, Senhor, os nossos pecados, as nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Senhor, nós te agradecemos por esse momento glorioso, juntamente com os nossos irmãos nas suas casas, junto das suas famílias, ó Deus, ali. Nós pedimos a tua graça, Pai, capacita, santifica, purifica os elementos que serão utilizados, as porções que serão utilizadas na tua presença. Nós consagramos esse pão e alimentamos o nosso coração, reafirmamos a nossa fé e o nosso coração diante de Jesus de Nazaré. E em nome de Jesus, olha para cá, meu irmão, levante o pão comigo, em memória daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, do seu corpo pendurado, e em memória do seu sacrifício e do corpo de Jesus, por fazermos parte do corpo de Jesus. Lembre-se disso, você faz parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus. Tudo aquilo que nós erramos, falhamos, pecamos, afeta todo o corpo. Não tem esse negócio de, eu pequei, errei, só afeta a mim. Não, afeta a todos nós. O pecado é de responsabilidade individual e intransferível, mas a colheita do pecado é coletiva. Então se lembre disso. Você faz parte do corpo de Cristo, vive uma vida reta, honesta, sincera, fiel a Jesus de Nazaré. Levante o pão comigo, o elemento do pão, em memória daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Comamos todos juntos do pão que desceu do céu, de Jesus de Nazaré, o símbolo do pão. Aleluia, Pai. Louvado seja o teu nome. Reconhecemos que somos pecadores. Reconhecemos a tua graça sobre a nossa vida. Reconhecemos a nova identidade em Jesus de Nazaré. Que nada do Egito nos assedie, que nada do Egito nos derrube, que nada, Deus, da velha vida, da vida pecaminosa nos atraia, desse mundo corrompido, equivocado, Deus, com valores invertidos, ó Deus, em nome de Jesus. Consagramos o nosso coração diante de Jesus de Nazaré, o Senhor e Salvador da nossa alma. Pegue o seu cálice conosco também, erga com a sua mão o cálice, e nós vamos orar consagrando esse cálice diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós consagramos o cálice da nova e eterna aliança. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pela cruz, nós somos salvos, libertos, curados, restaurados, regenerados, transformados pelo teu poder, pela tua obra extraordinária na cruz do Calvário, pelo poder da tua ressurreição que opera em nós. Nós reafirmamos, ó Deus, a nossa convicção com o sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus, poder para a purificação do pecado. Por causa dos méritos de Jesus, pela obra de Jesus, na cruz do Calvário, hoje somos aceitos, reconciliados com Deus, temos paz com Deus. Nós que éramos inimigos de Deus, nos tornamos amigos de Deus, pelos méritos de Jesus, pela obra da cruz, pelo sangue derramado, fomos purificados, regenerados, redimidos, pelo sangue poderoso de Jesus. Purifica a nossa alma, purifica o nosso coração, pelo poder do Cristo ressurreto, pelo poder do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós reafirmamos a nossa fé em Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Amém, amém e amém. Pelos méritos de Jesus, pela sua obra na cruz, em memória do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, bebamos todos juntos, louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar juntos. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado
mais alvo que a neve serei. Declare comigo. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar agora, encerrando esse culto online. Agradecemos por você estar conectado conosco. Deixe seus comentários de onde você está nos assistindo. Se você também tiver qualquer pedido de oração, descreva aí nos comentários do Facebook, do YouTube, do Instagram, aonde nós fomos colocar ali esse culto online. Não esqueça, entre no nosso site, casanarrocha.com. Artigos, vídeos, áudios, cursos online, todas as nossas plataformas digitais, tudo aquilo que a igreja oferece para que você cresça, floresça, amadureça no Senhor, inclusive semeie na obra do Senhor, está ali no nosso site, casanarrocha.com. É um site que visa edificar e abençoar a sua vida. Nós agradecemos por você estar conectado conosco e continue conosco em nome de Jesus. Na terça-feira, às 20 horas, nós temos o nosso culto online, um culto especial, nós estamos fazendo de um formato diferente, bem legal, com uma palavra abençoada, um bate-papo sobre coisas concernentes a Jesus de Nazaré, o Evangelho, a vida, a sociedade, coisas relevantes, importantes para nós. Na quinta-feira também, às 20 horas, e todo domingo, às 10 horas, estamos juntos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Igreja Casa na Rocha. Por que, pastor, é importante isso? Porque todos os dias, praticamente, o pastor Giovanni, a nossa equipe, nós fazemos materiais valiosos, devocionais, palavras especiais, estudos em áreas temáticas específicas, para que você, nesse tempo difícil que estamos vivendo, você possa ser alimentado, a sua fé cresça, floresça, se estabeleça e amadureça no Senhor. Tá bom? Vamos terminar orando e logo em seguida encerramos aqui em nome de Jesus. Pai, nós colocamos a nossa mão no coração, reafirmando a nossa fé e a nossa aliança com Jesus de Nazaré. O Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Obrigado pela tua palavra que nos ensinou hoje a importância da ressurreição, como essência do Evangelho de Jesus, testemunhada por mais de 500 pessoas ao longo da história da igreja. E, ó Deus, Jesus mesmo ressurreto apareceu outras vezes também ao longo da história para muitas e muitas pessoas de forma soberana, sobrenatural. Pai, o Jesus ressurreto que logo, em breve, voltará, Senhor, e nós estaremos com Ele em glória e graça. Louvado seja o Teu nome. Obrigado pela nova vida, pela graça de Deus, que nos transforma dia a dia, a imagem e semelhança do Teu Filho, pelo poder do Espírito Santo. Derrama essa graça, essa glória sobre nós, manifesta o Teu poder, a Tua unção sobre os Teus filhos. Derrama, Pai, ó Deus, a capacitação do Teu Espírito nesses tempos difíceis. Levanta o que está caído, cura o enfermo, sara o ferido. Ó Deus, derrama a Tua glória sobre os Seus filhos, ó Deus, sobre os Seus entes queridos. Nos protege em meio a essa pandemia, Pai. Consola aqueles que estão enlutados, aqueles que estão sofrendo nos leitos de hospitais, nas UTIs, aqueles que estão no fronte, ó Deus, lutando pelos enfermos, lutando em prol da sociedade. Protege, guarda, nos livra, ó Deus, abençoa com o Teu sangue precioso, com os Teus anjos que acampam ao nosso redor, para nos livrar de todo mal, de forma poderosa. Pai, nos prepara em meio a essa pandemia, nos faz passar pelo esse deserto, vitoriosos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o que nós te pedimos de todo o coração. Abençoa o Teu povo, Pai, abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênção sobre os Teus filhos, sobre a Tua casa, sobre a família de Deus. Pai, toca, Pai, abençoa os dizimistas, ofertantes, abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênção sobre eles, que não falte mantimento, provisão, que não falte o pão, ó Deus, de cada dia, que possamos viver uma vida, ó Deus, na abundância do Senhor, na prosperidade de Deus, segundo a luz do Teu rosto que brilha sobre nós, a bênção, a graça e a glória do Senhor.
Que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha de paz, que o Senhor guarde íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito até a volta de Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, irmão. Então, se quiser cear conosco, né, durante essa semana, nós estaremos ministrando a ceia para você. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, nossos telefones, WhatsApp. Estamos à sua disposição para servir, amar. Estamos juntos como família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.